Bem-vindo de volta a uma catarse menos um trauma na sua vida. Nossa, caralho, tá sem avião. Loucura. Tô usando minha voz, cara, pela primeira vez hoje. Tá meio diferente, tá mais grave. Então, eu vou tentar traduzir uma brisa que eu tava tendo. O cogumelo deu errado, não nasceu os negócios. Meus parceiros não pegou. Que pena, puta que pariu. Eu tava muito afim de ter uma brisa de cogumelo. Mas meu irmão vai voltar pra casa e. Caralho, ia estragar tudo, é foda, mano. Ai, meu Deus. Tá, eu tava falando uma coisa, tipo assim, eu tinha fumado um e eu tinha voltado pra casa. Eu vi um maluco muito drogadão, tipo, cara, como que eu. Eu comecei a falar, porra, cadê? Toma cuidado, é porque tá tendo muitas coisas, tipo, na rua próxima que eu passo. E eu tô no parque, mesmo com tudo molhado da chuva. Aí eu falei pra minha amiga tomar cuidado que tinha um drogado, só que ela já tinha pegado o ônibus. E eu tava drogado, eu passei por ele. E eu fiquei muito paranoico. Nossa, maconha é muito ruim quando te deixa na brisa paranoica. Nossa. Aí eu falei, toma cuidado, os movimentos assimétricos declamam isso. Ele não tem lugar. Indecisão frontal, no córtex pré-frontal. Quando chegar em casa, me avisa. Tô preocupado, tô numa paranoia. Eu falei, a maconha é uma brisa retardante, não machuca os outros, te deixa pensativo, faz você escutar melhor. Agora existem drogas que fazem a pessoa dissociar da realidade, te faz pensar que suas ações não têm consequências, por te, to- por, por te tornar mais próximo ao seu estado primitivo, mais emocional. É uma brisa feia do caralho. Te faz querer assaltar porque teoricamente não há consequências. Não que eu saiba, eu tô só inferindo o que se passa na mente de um maluco nesse estado de dissociação da realidade. Por isso, algumas teorias conspiratórias são horríveis, quando o ser se priva do saber da responsabilidade moral com os outros, ele acha que tudo é permitido se não há Deus e no seu lugar o determinismo. Tá, e ela falou algumas coisas assim, ela perguntou se eu usei droga. Que houve? Entendi, foi nada. Aí eu comecei a dar risada. Aí eu falei, foi mal, nem vou traduzir. Aí eu comecei a traduzir. Eu falei que às vezes parece que eu falo uma outra língua quando eu realoco as palavras e tal. Parece que eu tô falando outra língua mesmo falando a mesma quando eu realoco as palavras. E a literatura, ele codifica isso. Ela tem um código próprio. Tipo, ao mudar as palavras de lugar, a gente amplifica a intensidade, a sensualidade no sentido sensibilizatório, tipo, no sentido epistemológico de sensações como algo primordial para você chegar à experiência, à empiria. Aí eu falei que a literatura tem um código, o teatro tem uma forma de performar. Aí eu citei o Joseph Marie Degerrando. O contexto é que tava mandando áudio e mandando vários textos muito pessoais e tal. E como esse podcast é terapêutico, é pessoal mesmo, eu vou falar o que eu tinha falado. Tá, e mais ou menos eu expliquei assim, que a sensualidade é a teoria filosófica que propõe que os sentidos, eles tenham a primazia, a materialidade, o sujeito com o objeto. Ai, meu Deus, eu não sei. Eu falo coisas que eu não sei. Eu sou pedante, foi mal, desculpa. Ela fala do sensível, das sensações, do sentido, como essa primazia para a experiência, algo que é epistemicamente válido, entendeu? É isso.
Aí eu escrevi drogas e realidade. A realidade é uma hiperdroga. A realidade apalpa todos os sentidos, te deixando à mercê dela em todos os sentidos, até quando dorme. A realidade é algo que causa sofrimento e as pessoas tentam se refugiar na droga. Mas como existem drogas boas, como o café, que apenas te estimula, não atordoa. Sístole e diástole, quando está forte pela ansiedade nos aperta. Aí eu tava comentando que, sendo o mais prolixo possível, é que eu acho feio essas brisas, porque amplia a frequência cerebral gama, que te deixa mais animalesco, mais instintivo, emocional. Isso é negativo, ao meu ver. À medida que o sujeito foge da realidade, ele acaba por se tornar à mercê dos aparatos cognitivos que instruem ele a fazer coisas erradas, porque como ele está obedecendo literalmente uma voz, como os esquizofrênicos, já que a estrutura dele que cria a razão, que modela o aparato moral dele, desconecta a estrutura moral, acaba se desorganizando, não entrando em contato com o lado racional dele e, portanto, a postura dele perante a realidade é extremamente confusa. E é fácil para esse indivíduo assaltar outras pessoas para usar mais drogas, já que a psique dele está desorganizada. E quando eu estava me referindo à teoria das conspirações, como a Terra plana ou que fumar faz bem à saúde, eu estava me referindo a coisas que são danosas, perniciosas. Elas estão epistemicamente erradas, ou seja, epistêmico é aquilo que é mais próximo da realidade. Se um signo pudesse se transpor, se um signo pudesse se declamar a si mesmo como algo mais próximo do real, se pudesse transportar isso em uma palavra, epistêmico é aquilo que está mais próximo. Porque eu só estou falando palavra aqui. A palavra não significa nada se você não atribuir algo maior do que a própria palavra, se você não der camadas de imaginação e pensamento corpóreo. Epistêmico é aquilo que, em suma, seria a realidade se ela pudesse ser transportada num signo. E essas teorias da conspiração, tipo, sei lá, não dizendo que o livre-arbítrio ou o determinismo são teorias das conspirações, são teorias filosóficas que podem ou não ser epistemicamente válidas, mas, tipo assim, a teoria da conspiração faz a pessoa dissociar tanto das coisas factuais e consensuais da realidade que faz a pessoa meio que. Ai, como é que se fala? Faz a pessoa, tipo, se o livre-arbítrio não existe e é só um determinismo, ou seja, se aquilo que eu acreditava todo esse tempo era falso e isso que eu tô acreditando agora é real, então mentiram pra mim todo esse tempo. Então assaltar um banco não é errado, sei lá, porque tá tudo pré-escrito, pré-determinado. Isso, ao ver moral, é errado porque, nossa, parece um nerd falando. Priva o sujeito da própria liberdade não à medida que ele não é mais responsável, à medida que ele não tem mais. É... À medida que ele não se associa com a própria responsabilidade, ele faz coisas que seriam moralmente erradas. Isso causa consequências graves, drásticas. E tem aquele livro do Fyodor Dostoiévski, né, o russo. Eu não sei se esse nome é exatamente russo, Dostoiévski acho que não é russo, mas ele fala aquela frase, né, se Deus não existe, tudo é permitido, e no livro dos irmãos Karamazov, que se eu não me engano é esse, porque eu nunca li, ele diz sobre isso, só que parece que no livro inteiro ele tenta dizer o contrário. O que essa frase significa?
ela significa a priori que Deus é o centro de toda a moralidade, ou seja, se não há um Deus, não há um senso ético de fazer as coisas. Se Deus não existe, logo eu posso fazer qualquer coisa que não terá consequências. É, aí eu falei assim, ó, longe da consciência as coisas não fazem sentido mesmo fazendo. Perto do inconsciente as coisas ficam mais harmônicas e, portanto, bonitas. A morte vai devastar tudo isso como uma onda de choque nuclear. Vai sobrar só coisas iguais à morte, vazias interiormente, nihil. O ser classifica, categoriza, hierarquiza as coisas, aderindo a elas o poder último, ubíquo. Como Foucault diz que há relações de poder em última análise da realidade, aproximando os átomos haverá relação de poder entre os prótons e nêutrons. Ele não disse com essas palavras, óbvio, eu tô dando outra camada. É porque, tipo assim, quando um pensamento de um outro ser que não você mesmo entra em contato com você, você tem que abaixar ou aumentar para sua própria realidade, deixar mais próximo do que você é capaz de entender, né? Eu tava falando que o medo que a morte causa em nós é que ela individualiza nossas experiências e isso no final é uma forma narcísica de pensar, caralho, eu não vou ser mais ouvido, eu não vou ser mais sentido. Nunca mais o que eu sou, as minhas experiências serão ouvidas por outras pessoas. Por isso que a religião, como narcótico, cria esse método de dizer que no outro lado, depois da morte, haverá uma coletividade que unirá as pessoas e não deixará elas sozinhas. E o psicologismo, ele diz que há um aparato psicológico por trás de toda a realidade. Tem vários, né? Tipo, o Nietzsche, ele fala que a vontade de poder é o que tá por trás de toda a realidade e muitas outras coisas. Voltando lá, eu tive dó até do monstro da história, ela tinha falado pra eu bater no cara. Fui entregar uma cerveja que o parceiro deixou na minha casa, tá? Tô vendo muito bem. Acabou de aparecer uma barata grávida saindo de um lugar estreito, de um lugarzinho fechado perto do meu chuveiro, enquanto eu estava produzindo mais produto fecal pra mãe e irmã já. E porra, literalmente passei algumas boas horas lavando esse lixo todo de casa. Ela deve ter se sentido convidada a se retirar. Eu matei ela. Ela me causou paranoia como que fosse um rato. Ela é asquerosa em vários sentidos. Ela personifica a paranoia e a extravagância. Faz barulho desse. Tá. Essa porra faz eu entrar em modo instintivo. Aí eu comecei a refletir e te peço desculpas. Tô jogando a minha frustração de não ter uma conversa dessa em você. Te jogando um monte de conceito. Eu tenho medo que você morra porque eu ficaria sem você. Isso significa que eu te considero uma parte de mim. Naquela hora eu tava tendo um pensamento bonito e fofo. A barata fez se dissipar. Tava pensando que é legal a forma que a gente se ama e não precisa evoluir. Mas isso reflete tantas coisas fora da margem do meu próprio entender inconsciente. Tu generalizou na questão de ser um cracudo. Tem drogas piores que crack. Aí perto tem muita coisa ruim. Nossa, puta que pariu. Só porque eu tava querendo ficar bem emocionalmente. Uma semana antes de eu ingerir o cogumelo para restaurar meus neurônios. Porque eu não quero uma bad trip. Eu pensei ter tido um tumor, coisa interna. Aconteceram assaltos e mortes visíveis perto de Mimi, coisa externa, me conduzindo para eu falar com um câncer hipotético e tentar consertar as merdas do mundo, duas coisas que me deixaram psicologicamente impotentes, tá? Essa paranoia e hipocondria tem que ser dissipada. Esse negócio de atração não funciona, senão a gente estaria casado o maior tempão. Procurei um emoji e não achei, do estalo.
tá, o único triste é que você iria embora. Imagina você casado com uma senhora de 40 anos. Por isso que eu falei, o único triste seria você indo embora. Mas imagina se pudesse transportar a nossa consciência para um outro mundo onde podemos vivenciar várias potencialidades do amor um pelo outro, tipo uma viagem de roteiro de filme. O sujeito é um cincategorema, não funciona sozinho. Nas ideias parece que as coisas tendem a parecer mais perfeitos. Poder idealizar, sonhar, sem mover um músculo na realidade. Acho que tu não tá gostando do assunto que eu tô levando. Vou parar. Boa noite. Tchau. Tô ficando sem foco com a menina chorando tem meia hora aqui. Já. A realidade é frustrante. Ela falou um pouco. O fogo é que nossa idade tem que botar. O fogo é que nessa idade tem que botar pra chorar um tempo sozinho, porque se você ir acostumando ela a sempre que chorar, ter o estímulo de pegar no colo, e aí para o estímulo do choro na mãe, faz com que a criança fique condicionada a repetir outras vezes, já que recebe atenção. Aí ela falou, ela tá chorando mais de meia hora, ela quer peito, e a mãe não quer dar, que é a filha dela. Tá. Será que essas coisas geram pequenos traumas na gente? Aí ela concordou, tá. Aí eu brisei aqui, isso tem razões fisiológicas. Falei, ai, tá. E o bolo? Pegou os dois e eu tinha comprado uns bolos pra ela. Tá. Ela tava, hein, bem novinho. Aí eu falei, eu aqui. Ela mandou emoji de risada no comentário. Tá. Existe uma consciência que diz coisas, existem outra consciência que discorda, e existe uma consciência para dizer o que realmente fazer, a que escolhe. Resumindo, o que motivou o meu desejo aleatório de comprar um bolo para você? Hipótese 1. Querer que você me coloque no lugar do estímulo gostoso, ingerir doce e ficar feliz, me associando a tal estímulo. E eu desisti das outras hipóteses. Eu imaginei por aí, ela disse. Tá. Qual consciência eu obedeci? Porque o meu gostar de você caminha por desejo de te fazer feliz. Porque eu tô te explicando algo da minha cabeça. Eu tô explicando a razão psicológica por trás do meu comportamento, mesmo sendo completamente desnecessária para te mostrar o jogo de xadrez, sem que você esteja preso à noção de causalidade temporal. Eu tô sendo muito literário. Tá. Ser prolixo é bom nesses contextos de ser literário. O amor é prolixo à medida que não se satisfaz apenas em um beijo ou sexo, ou no amor holisticamente. Quer a companhia do outro, mesmo com suas idiosincrasias. Ser redundante. Ela perguntou o que era prolixo. Falar demasiadamente. Idiosincrasia é a peculiaridade de um organismo, os trejeitos. Tá. Aí ela falou, nossa, nasceu ontem, já sabe de tudo isso. Aí eu falei, você sabe que eu não nasci ontem. Toda a matéria que constitui o meu corpo se formou há 13,8 bilhões de anos atrás. Segundo a física, tem uma lei de conservação de energia. Diz que a energia não pode ser destruída ou construída, apenas transfigurada ou transformada. E a lei da conservação de massa do Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, tudo que constitui meu corpo é apenas matéria, átomos, e o átomo não pode ser destruído, porque ele é massa. E se você pegar a questão teológica, se Deus é infinito e ele fez partes de nós com partes dele, porque não poderia um ser inorgânico, não poderia a obra de um artista criar vida ela assim, ela por ela mesma, sem ter parte do artista, que é a vivacidade dele. Então também temos uma parte da eternidade em nós, a centelha divina.
Tudo que veio do começo do universo, se é que ele teve um começo, então tem uma parte da eternidade em mim. Meu Deus. Deus se dividiu porque não é possível amar a si mesmo sozinho. É preciso ter um outro eu. É preciso se diminuir. Amor é uma emoção muito elevada para nós, mas inferior para Deus. Já que ele é toda a potência do universo, não, na real ele não é a potência, ele é o ato. Não tem potencialidades, mas porque já está perpetuamente atualizado, mas todas as derivações de potencialidade vêm dele. Aí ela falou, nossa, você é um gênio, sabe de tudo. Aí eu falei, Deus criou-nos à sua imagem e semelhança para compartilhar a sua imensa felicidade. Somos uma parte dele, porque ele nos criou para sentir algo que ele não é capaz, por ser a maior entidade possível de ser pensada. O Deus cristão não. Que ela perguntou se eu acreditava, não sabia que você acreditava em Deus. Eu falei, o Deus cristão não. Ele sequer foi uma opção para mim desde criança. Eu tenho minha Bíblia, e existe mais de um. Aí, como Deus criaria Adão com o ímpeto de fazer o contrário das suas ordens? Adão teve o ímpeto de ser teimoso e Deus sabia disso. Ele o criou com esse propósito. Então poderia ele ter feito esse ser cair em pecado e, portanto, na danação eterna, inferno? Ideologicamente existem mais de 1 milhão de deuses. Cada cultura tem um diferente. Antigamente, tipo, Deus de Israel, Deus de Palestina, Deus de sei lá o quê. Eu não entendo muito de história e religião, nem religião comparada, mas cada período histórico, cada cultura teve o seu Deus. E, tipo, uma cultura se considerava superior à outra à medida que o seu Deus era superior à outra. E seus costumes e sei lá. Aí ela disse justamente para saber se ele era obediente ou não. Aí eu falei, parece uma criança inferior tentando testar outro animal mais inferior. Não, uma criança inferior não, eu falei só uma criança. Tem vários, o paganismo, e dentro do cristianismo tem o protestantismo, não é proselitismo, prosperitano, como é que é? Porra! Sei lá, foda-se. Catolicismo e um monte de coisa. Evangelismo e isso aí. Eu falei, isso é digno de um Deus que é onipotente e onisciente e onipresente? Sentimentos são coisas inferiores para Deus. A gente que tenta abaixar ele ao nosso nível da existência. Aí ela falou, será? Quando eu falei que sentimentos são inferiores para Deus, aí eu falei, óbvio. Você tem um sentimento porque é um ser primitivo, sentimento te faz ir ao julgamento errado. Supondo que Deus é sumamente perfeito em todos os aspectos, ele não poderia sentir inveja, isso é coisa inferior ao caráter dele. Aí ela falou, sentimentos são uma droga. Gostaria de tomar sertralina para virar um robô, mas não me faz bem. Inveja nos divide, nos individualiza, nos torna menos. Enquanto espíritos, você abaixou Deus na camada que ele tá. E disse que ele pode sentir coisas que sentimos. Isso não faz sentido para mim, teologicamente falando. Deus é essa transformação do universo. Ele muda tudo sem mudar a si mesmo. Ele movimenta tudo sem ser movido a si mesmo. Ele é o universo que conserva as coisas em seu estado mais primitivo. A matéria é a mesma coisa, mas mudamos o tempo todo. Logo estaremos mortos, deixamos de existir fisicamente, mas o nosso corpo alimenta a terra e de alguma forma nós continuamos a existir, porque a consciência não passou a existir, pois nada pode ser criado nem destruído, só se transforma. Seremos outras coisas, mas continuamos a mesma coisa. Ela só se organiza a ponto de sermos conscientes da própria consciência. Aquela mensagem, você adivinhou, tá. Eu amaria ter essas conversas, queria poder
ter te conhecido em outra época, você não teve muita oportunidade, estava à mercê de pessoas loucas, não que eu não seja uma. Você é muitíssimo inteligente, eu disse para ela. Cadê? Intuição feminina tinindo, porque ela adivinhou uma coisa que era uma coisa nossa, peraí. Ah não, às vezes eu gosto de conversar besteira e dar risada. Tá, eu disse que eu queria que ela fosse uma filósofa. Tá, deixa eu ver. Tá, já deu. Eu disse, essas pessoas alocadas no senso comum dizem que a idade reflete um instante no tempo que se refere ao nível que a pessoa já viveu. Mas as pessoas não sabem que existem dois tempos diferentes, ou até mais. O tempo no qual é uma unidade de medida para todo referente inercial, isto é, o tempo cronológico, e o tempo kairos. Refere-se ao tempo vivido na vida interior, subjetivo. Se você vive algo perante o mundo externo, mas aquilo não se internaliza, não vira vivência. Não é como se o tempo te tornasse mais maduro. É como se o tempo fosse um vento que bate em seu rosto, mas em nada resulta de mudança qualitativa, nem vira retromotivação, isto é, uma motivação do passado que ressignifica o presente. Eu já vivi várias vidas na minha imaginação. Eu usei a mimesis aristotélica. Quando eu suponho no personagem que minha consciência faz viajar por por uma vida que não é a minha, eu ganho experiência com a vida que ele viveu. É possível eu colocar dois seres humanos e apontar de verdade qualidades que sejam objetivamente aceitáveis por todos? Uma pessoa é bonita para uma e feia para outra. Dizer que uma pessoa viveu mais que outra é pegar de forma superficial, como se houvesse uma fita métrica de existência. Coloca as duas vidas do sujeito e medir. Sendo que um pode ter tido diversas experiências e outro passou a vida inteira com medo de ter essas experiências, por mais que a idade cronológica de um se diferenciar da sua idade cairológica. Só se é livre à medida que não se faz aquilo que se deseja, pois senão seria escravo das próprias vontades. Se você sabe o que te motivou a escolher esta, ao invés de outra escolha, você denota um passado histórico, antepassados. A forma que o meu cérebro se organiza, ele deseja economizar energia, por isso usa padrões. Tira substratos universais das formas, ou seja, tira um componente primordial de alguma situação e acha que aquilo tende a se repetir. Sensual em sentido amplo é aquilo que é sensorial, que provoca os sentidos, a sensibilidade, o sensível no sujeito. A alma é de uma outra ordem hierárquica, é de uma camada que se estrutura e é diferente do corpo à medida que mesmo conscientemente tendo a noção de um patógeno, ou seja, de um vírus dentro de mim, não faz com que o meu corpo saiba lidar com ele usando do meu conhecimento. Por isso criamos medicamentos que suprem as necessidades químicas. Se o corpo se esvai, não podemos amar alguém pelo corpo dela. Um dia será outra coisa. Eu não penso o pensamento, ele vem até mim à medida que eu tenho que lutar para não pensar em algo. Como poderia eu colocar a mim mesmo numa armadilha criada por mim? A herança cultural se aloca junto com a herança genética. Eu tenho sonhos como se tivesse no passado longínquo no qual eu mesmo não vivi, mas por herança genética momentaneamente, quando olho dentro da minha alma, vejo nos olhos daqueles que morreram para eu estar aqui, aqueles o qual cada partícula instante de vivacidade é uma homenagem a quem me fez estar aqui. Existem escritores, pintores, poetas que escreveram e disseram, pensaram coisas que hoje são realidade física palpável. Antes do avião tornar-se real, físico, sua estrutura foi desenhada por uma mente humana. Se você ler alguém que escreveu em 1500, parece que esta pessoa
está vivendo os tempos de hoje, de modo que ela tem um ar profético, vaticinador. Hoje pode haver alguém que pensa como pensarão no futuro. Na filosofia e na matemática existem coisas que fundamentam todas as outras coisas. Nesse momento ela foi dormir, então eu comecei a mandar várias mensagens como eu fazia para Ana, tipo, na filosofia e na matemática existem coisas que fundamentam todas as outras, chamadas de axioma, como se fossem verdades autoevidentes que evidenciam a si mesma, não precisa de uma outra coisa para ser ela, uma causa sui, um a priori. E toda afirmação se fundamenta nesse ponto basilar. Para ter uma certeza é preciso que se tenha uma estrutura como uma teia de aranha. Cada ponto que interliga a teia fundamenta a arquitetura dela. Todo triângulo tem 3 lados, 3 ângulos. Isso é uma verdade autoevidente que todos os seres, para debater sobre essa figura de triângulo, têm que concordar com essa afirmação para que possa a informação de um cérebro ser passada para outro. Eu não posso tão somente te apartar do tempo de causalidade, dizer que te amo separando das coisas. Nunca somos e fomos separados dos outros entes. Somos interdependentes. Dizer que te amo é uma mentira à medida que você só é uma representação mental minha. Mas quando eu amo as suas idiosincrasias, suas peculiaridades e trejeitos inerentes à sua personalidade, à medida que eu sou capaz de perdoar seus defeitos, aí temos um novo passo. Porque você não está isolada metafisicamente do seu contexto ambiental. Dizer te amo é dizer que eu amo até os seus traumas, porque eles te tornaram a pessoa que você é, que é um objeto, entre aspas, do meu amor, um sentimento. Eu posso te revelar coisas que nunca seriam possíveis de ser vivenciadas ou pensadas por você, porque nós nos conectamos, nos tornamos parte um do outro. Quando ficamos sem aquele estímulo que causamos em nós, é doloroso. A morte é dolorosa nesse sentido, mas é um tanto quanto egoísta. Eu não vou ver mais a pessoa não vai mais me causar em mim a felicidade. Era sobre mim e o que eu acho, não sobre a pessoa. Se Deus precisou dividir sua consciência em diversas partes para sentir amor sobre outra parte dele, se fôssemos almas gêmeas condenadas a se partir em eras e momentos diferentes no tempo, a nossa estrutura não pode se tornar uma só. Não podemos ser 2 corpos dividindo a mesma alma. A minha consciência somatiza, torna corpo aquilo que é externo. Ela é resultado de tudo que me aconteceu e a todo o passado ancestral que carrego nas veias. Essas palavras parecem uma mera performance de um personagem num melodrama teatral, mas me parecem verdadeiras. Mas elas escondem em si coisas que nem eu mesmo sou capaz de dizer, porque eu mesmo não consigo descrever como sinto. Não há palavras que alcancem a verdade interna. Não consigo puxar essa instância superior para a instância inferior que é capaz de ser expressada. Não sei se você leu meus traumas e eu despi a minha alma para que você olhasse como dói em mim saber que minha mãe foi estuprada e da depressão que ela passou, ou do meu pai que, mesmo sendo um péssimo pai durante boa parte da minha vida, no caso, né? Ainda assim quis me proteger de coisas, mas no fundo somos animais. A inteligência é apenas um instinto sofisticado. Ela é apenas um instrumento para chegarmos às respostas. Não dá para dizer como foi doloroso sofrer humilhação, bullying, assédio sexual, agressão, ver sua mãe se envolvendo com nóia, ver sua madrasta com uma doença que destrói a pessoa de dentro para fora, no caso câncer. Sintetizar tudo isso, lidar com falhas, tentativas de suicídio, esfaqueamento, sufocamento, ingestão de cândida e substâncias venenosas. Não tem como não dizer que todas as coisas não me deixaram sequelas. Reprimir isso. Eu odeio o que estão fazendo agora. Dizendo e perguntando quando que eu vou ter ou apresentar uma namorada. Mas eu não consigo amar alguém amorosamente sabendo e lembrando de tudo que eu passei. Ser considerado estranho, um alienígena à parte, louco. Isso me faz afastar de quem eu realmente sou. Uma vez que eu
tava ficando com uma mina e eu comecei a falar sobre você, sem citar seu nome, até porque ela não sabia que você existia, porque eu realmente estava gostando de você. Ela me falou muitos pontos negativos em eu me apaixonar por alguém da sua idade. Eu não sei o porquê eu falei tudo isso para ser sincero. Aí eu comecei a relatar minhas experiências. Minha experiência romântica amorosa começaram cedo, pelo que eu me recordo, aos 7 anos minha prima viu os pais dela se beijando e ela repetiu aquilo em mim, tentando imitar os adultos e nós nos beijamos várias vezes. Depois eu beijei outras duas primas, comecei a namorar com 9 ou 11 anos uma gordinha de pele morena que morava na mesma rua que a minha, chamada Giovana, que durou 6 meses, eu acho. Depois eu namorei uma menina na escola chamada Thaís, linda, porém com pelo no braço. Na época era um traço que eu não curtia. Quando eu enjoei dela, eu comecei a namorar uma menina chamada Beatriz, eu não posso falar o segundo nome dela, e mudei de uma para outra várias vezes e elas viam isso. Estava inebriado por um sentimento que eu não sabia. Amor infantil é uma outra coisa, não é real. Eu não chorei nenhuma vez que eu terminei com nenhum laço. A última que eu namorei, eu tinha 14 anos e em 2019 eu namorei outra gordinha que se chama Mariana. Hoje ela tá com um filho. Saí com uma mina no final de 2023, também chamada Giovana, de cabelo curto. Ela disse que eu a iludi, nunca tivemos nada, saímos 2 vezes e só. Decidi parar de ver ela porque ela só falava do passado e eu me senti uma opção. Depois eu tava flertando com uma mina chamada Yasmin, borderline, e fudeu com o meu psicológico. Ela tinha todo o poder e domínio sobre as situações. A início me interessei porque ela era uma leitora de filósofos e poetas, uma intelectual. Mas aconteceram coisas, tipo um amigo meu dizer que ela é rodada, eu disse foda-se o passado da mina. Ele disse que um amigo dela comeu ela e eu fiquei puto com ele por dizer isso e falei pra ela e porra. Só depois de bastante tempo eu percebi que me iludi. Ela tinha visto um amigo meu que aos olhos dela é mais bonito. Ela pediu o Insta dele e ficava falando mal de mim pelas minhas costas. Ela disse que tinha medo de mim. Eu fiquei emocionado e pedi ela em namoro, mesmo a gente conversando há pouco tempo. E ela provavelmente se assustou com a minha ansiedade e velocidade. Eu comecei a ter uma visão péssima das mulheres. Depois eu saí com a Raquel e minha visão de mundo mudou as ações dela. A gente foi pro cinema e paguei tudo. Não deixei que ela pagasse nada, nem ônibus, nem cinema. Dei sorte que tudo estava barato. Fiz várias piadas. Ela riu o dia todo. Durou das 2 da tarde até a meia-noite. Mas de novo eu me frustrei. Achei que tinha algo a mais. Talvez tenha se feito algo errado. O comportamento dela tinha mudado e eu me tornei mais babaca. Segundo o chat GPT, eu tenho um trauma sexual, o meu comportamento dizia isso, mas eu creio que talvez não seja. Mais medo de frustrar minha parceira, mas eu consegui demorar bastante, mas talvez tenha sido o efeito da bebida. Talvez eu devesse parar de confiar mais nas pessoas, né? Permitir que elas me olhem de um modo que eu não queria. Mas todo dia eu encaro um personagem que fala merda e faz as pessoas rirem. Eu queria me calar para voltar a ser eu, criança introspectiva. Eu acabei fazendo um podcast sincero sobre o que aconteceu e ela não gostou muito. Eu falei que ia fazer, eu deixei privado. Meu podcast é uma forma de me autoconhecer, da forma que eu lido agora e no futuro eu verei como eu lidava com as coisas. Talvez eu desejasse alguém aficionado por mim, que visse todas as minhas obras, e isso é impossível porque ninguém é interessado e amoroso o suficiente para ler 670 páginas, ver minhas artes e podcasts, vídeos e poemas. Tá. E acabou, foi isso.
porra. Nossa senhora. Aí ela acordou meio que com dor de ouvido. Perdoname, perdoname. Tá. E talvez a labirintite dela tenha atacado por causa do bolo. É engraçado, né, que nos podcasts sempre acaba voltando temas que eu revisitei no passado. Tá, vou voltar pra casa e fazer comida agora.